familiar de contos e transmissão oral, como histórias, canções e poemas, permite às pessoas ver, sentir e incorporar as muitas nuances com que se depara em um único conto de fadas, durante um período longo de tempo. O conto pode contribuir para o aprendizado da vida e para o desenvolvimento da percepção em assuntos de pequena e de grande monta. O aprendizado e a percepção são responsáveis pela aquisição de uma consciência de significação. Imagens são muitas vezes usadas para descrever a essência de uma ideia, que são uma espécie de símbolo imaginativo. É o pensamento simbólico, a capacidade de imaginar níveis de significação ligados a um único motivo ou ideia, que nos permite inventar, inovar e produzir ideias originais. Dito isso, dou a palavra para Rita Della Rocca. Muita coisa o Vitor já falou, né? A Vanessa também, mas vou falar algumas coisas que... Então, primeiro ela perde a mãe boa, né? O que eu chamo de mãe boa é aquela que dá e a protege da vida, né? E ela ganha a mãe má, isto é, a mãe que não protege, a mãe que joga na vida e fala, né? Se vira, né? Não tem mais o acolhimento, né? Então, isso faz com que ela enfrente com a própria força os próprios desafios, né? E como herança, a mãe boa, né, deixa para ela o que é a devoção e a bondade, né? Então, seja devota e boa, assim Deus sempre a ajudará, né? E nesse momento, quando o pai casa, né, quando tem aquela passagem do luto, né, que é do inverno para a primavera e na primavera o pai casa, né, quer dizer, é o início de uma nova vida, porque foi feito, né, o recolhimento do inverno, né? Aí fica muito claro no final do conto que ela perde a mãe e o pai. Então ela fica órfã do masculino, do feminino e do masculino, né? E por ela ser mulher, claro que o feminino era mais presente na vida dela do que o masculino, né? De alguma maneira. E daí com a madrasta, né, tem o deslocamento total e daí ela vai se reconstruir. E é interessante porque ela dorme no borralho, né, que o Vitor falou muito bem, óbvio, né, da deusa Vestia, né, que é a família do fogo, né, que é aquele que junta, né. Mas o borralho, por ser um lugar, ele é aquecido e confortável, né, assim, isso no dicionário, né, ele fala em segunda instância, que ele seria um local aquecido e confortável. Mas me veio a sensação que da cinza, né, que é a fênix, e que tudo que passa pelo fogo se transforma, né? E muitas coisas são transformadas e reduzidas a cinzas, né? Vindo pó e do pó ao pó voltarás, né? Então elas são reduzidas a cinzas e lá permanecem. Mas há os que não se entregam, né, a uma morte, né? Eles recolhem as energias, né, que é o inverno, para ressurgir das cinzas, né? Quer dizer, para um novo estágio de vida, né? E é interessante porque ela perde tudo, essa menina, né? E ela não se entrega ao borralho. Ela vive o agora. Então, ela não está presa ao passado, nem ao futuro. Ela vive o momento em que ela está. Porque em nenhum momento do conto me parece que ela está triste, que ela está revoltada. Muito pelo contrário, né? Porque ela cumpre todos os desafios que lhe são apresentados. Então ela tem um desejo. Eu quero uma bala. O que eu faço agora para conseguir a bala? E a madrasta fala, recolhe aí, meu. Você tem 2 horas para recolher, né? E ela
ela não fica, ai, meu Deus, o que eu vou, não tem essa masturbação mental, né? Ela vai lá e resolve, mas para ela resolver, ela não consegue resolver sozinha. Então, ela busca ajuda, né? Para a ajuda necessária para que ela consiga solucionar e cumprir o que ela, a tarefa que lhe foi dada. E uma coisa genial é que toda vez que ela cumpre e ela vai buscar o prêmio, não tem prêmio nenhum para ela. Né? Então, não tem assim, ai, faz isso que eu te dou aquilo. Né? Porque a princípio faz isso que você vai no baile. Aí ela faz, fala, mas você não vai não. Aí ela faz de novo, né? É um desafio maior, quer dizer, vai aprofundando profunda no modo de realizar, né? Ela precisa juntar outros instrumentos internos para ela dar conta de recolher o dobro de grãos na metade da hora, né? Que na primeira vez ela tem 2 horas, depois ela tem 1 hora, né? Então o tempo fica mais curto, né? Fica mais urgente, né? Mas ela tem um objetivo. Ela quer muito ir no baile, né? E ela não tem a dimensão que ela é. Ela não tem essa dimensão conceitual de que ela é uma serviçal, né? Porque ela não era serviçal, né? Então ela está naquele momento, nessa função, né? E porém era uma. Daí eu achei isso muito interessante, porque porém ela era boa e devota, porque ela cumpriu a herança da mãe, né? E quando a gente é boa, mesmo que para os outros a vida não pareça boa, né? A natureza provê tudo o que nós precisamos para que nós possamos realizar as nossas necessidades, né? Aquilo que eu necessito fazer isso para mim neste momento da vida, né? Que é uma necessidade que eu chamaria de essencial, não é uma necessidade superficial, né? Então, ela tenta pela superfície, então ela cumpre os desafios, né? Então, ao cumprir os desafios, ela burila o próprio ser. E daí o que ela faz? Ela vai se recolher e orar, né? A maioria que é cristão, né? Jesus ia lá, se recolhia e orava para o Pai, né? É o que ela faz. Ela vai e ora, e a mãe fala, né? Seja boa e devota que Deus lhe ajudará. E é o que acontece. Na verdade, ela ganha exatamente o que ela necessita, né? Para que ela consiga passar para a nova etapa dela, porque ela precisa ser apresentada à nova dimensão que ela vai estar, né? E é interessante porque ela vai 3 vezes, né, no baile. Então, o primeiro vestido é um vestido de prata e ouro, né? E o sapato é seda e prata. Quando ela foge, o que destrói? Um pombal. E o pombal, na Idade Média, ele era tão valorizado que a única que possuí-lo era prerrogativa só dos donos das terras, né? E o pombo era usado para comunicação, né? Que a Vanessa já muito bem colocou, né? Que é o Divino Espírito Santo, e a gente sabe que o Divino Espírito Santo, ela é a energia feminina da Trindade. É que a nossa tradução, não, né? A única falha, como ele diz lá no livro, né, muito bem falado, que a única falha é que é a pomba, né? Não é o pombo. Então, né, que eu acho que é interessante, né, porque a gente acabou, quer dizer, eu não participei, infelizmente, mas a gente acabou de ler o final do livro. Enfim, né? Aí o segundo, ela vai com o vestido mais bonito. Por quê? Porque ela já está mais refinada, né? E ela não se entrega à sedução, porque ela sabe o que ela foi buscar lá, e aquilo que o outro quer, ela não pode dar. Então ela foge. Ela vai o que? Ela se recolhe a ela mesma, ganhando potência, né? E no segundo, ele fala, é mais bonito. Não fala do sapato, não fala de nada. Quer dizer, não tem nenhum dado tão específico, pelo menos eu não lembro. Né? E ela foge numa pereira, que está farta de frutos. Né? E a pereira tem, assim, simboliza
que eu peguei lá, vitalidade e resistência, porque a árvore é muito resistente. Então, o pai, que não é mais pai, que é um ser masculino, que tem o poder da matéria, né, que tem o poder do dinheiro, primeiro ele tira o pombal, que é um símbolo do status dele, né, de dono da terra. Depois ele tira a resistência e a vitalidade, porque ele tira isso da casa dele, né? E no terceiro, o sapato é totalmente de ouro. O vestido é magnífico, né? Mas o sapato é de ouro. E ouro me lembra sol, que me lembra o masculino. Então, ela tem o masculino a seus pés. Ela tem o masculino na raiz dela. Né? Quando a gente tem uma raiz forte, o bambu dobra, 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 mas não quebra, né? E o sapato, ele revela status, né? Ele revela até posição política, porque ele traz um símbolo, né, historicamente, porque o sapato ele é para proteger os pés, mas ele foi ganhando valores que distinguem E ela tinha um sapato que não pertencia a nenhuma classe social, porque era um sapato de luz, né? Que é da bondade e da devoção dela, né? Enfim, né? Isso que eu penso, assim. Então, assim, eu não sinto que seja uma desvalorização do masculino, do feminino pelo masculino ou vice-versa, porque ela não vai pedir ajuda para o príncipe, né? Ela simplesmente se apresenta como ela é, né? Ela não tem nenhuma nada é falso nela, porque na verdade a própria roupa é feita da própria fé dela. Então a gente nem sabe se ela foi de borralheira e se as pessoas enxergavam aquela luz toda nela, né? E quanto mais ela assumia que ela era ela mesma, mais luz ela ganhava, né? E o príncipe, né, que eu fui ver, ele geralmente, quem herda o trono é o primogênito. E o primogênito é o que é o desafio. Porque é o desafio para os pais que nunca tiveram filho, né? E é o desafio dele nessa relação. Né? Então, ele seria o mais, vamos dizer, o mais forte, porque é aquele que lida com a ignorância para construir o conhecimento. Então, o príncipe, para mim, ele é muito mais aquele que tem o poder de romper com a tradição. Porque ele tem o poder, né, o poder real, né? Vamos dizer, que daí eu posso tudo, porque eu sou o máximo da hierarquia social naquele grupo, né? E ele tem essa questão do desafio pelo novo, porque ele já desbravou, né? E é interessante porque ele não se seduz pelas coisas já estabelecidas como valores, né? Ele se seduz pela inteireza daquela pessoa, né? Que é o que o Vitor bem colocou. Ela é ela, né? E o pai, o que eu acho interessante, o pai sempre soube, porque quando ele falou será borralheira, né? Aí na segunda será borralheira, né? E daí eles falam, aí daí eu vou para os Pepper depois, calma, né? E daí não. Aí o príncipe pergunta, né? Na terceira, o senhor tem outra filha? Ele fala não. Ah, só resta uma aí que era da falecida esposa. Né? Mas ela é uma serviçal, mirrada, insignificante, né? Porque provavelmente ela tem um corpo feminino mais frágil, como bem o Vitor falou, eu não vou carregar móvel porque eu não tenho musculatura, meu corpo físico feminino não tem uma musculatura, a não ser que eu desenvolva e mesmo assim. Eu já tive provas que pessoas muito menores, homens muito menores que eu me puseram no chão, assim, em 2 palitos. Então, lá eu aprendi que a musculatura, a disposição energética para esse tipo de movimento é outra, né? Mas ele fala, é mirrada e insignificante, porque ela não dá nem conta, né, dos hipóteses, provavelmente, porque ela não foi formada para ser uma serviçal, né? Então, é claro, ela não sabe, ela nem sabe o que ela faz o que mandam,
né? Mas ela ainda não tem a maestria, né? Dessa função, porque ela não é mais nem o que foi, nem é essa, ela é uma terceira coisa que está sendo gerada, né? Por esse desafio, né? E a madrasta fala, ela está suja, não pode ser vista. Por quê? Porque ela não está de acordo com assim, o modo de apresentação da época, né? E nem para essa pessoa, né? Que é o príncipe, o poder supremo, né? Então, isso quer dizer que ela não está apropriada. Olha, ela é tão fora da caixa que ela não está apropriada, né? Ela não é, mas colocaram ela no lugar fora da caixa, né? Aí, mas a questão não está em ser apropriada, e sim própria. Ela não é apropriada, mas ela é própria, né? E daí o príncipe pode trair a tradição dos antepassados, né? Aí, essa coisa de cortar os pés, eu penso assim, primeiro, é interessante porque corta a dianteira e a traseira, o futuro e o passado, né? E quando você não tem uma parte do seu pé, você precisa encontrar um novo equilíbrio, porque você perde o equilíbrio, você não consegue ficar de pé na vertical. E, além disso, ainda faz o fluido vital do nosso corpo físico, o sangue, se esvair do corpo. E é interessante porque a mãe fala, quando você for princesa, você não vai precisar andar. Mas, quando não há movimento na vida, tem morte. Né? Então, quer dizer, quando ela for princesa, que é o fim último, né, da hierarquia material, né, ela tá morta, porque como ela não tem espírito, né, ela não tem valor, ela tá morta. Né? E é interessante, porque como acaba? As pombinhas... né? As duas ficam cegas. Por quê? Porque elas só conhecem os valores externos. E o que a cegueira faz? Se elas não se entregarem, né? Como a borralheira não se entregou ao borralho, elas não podem se entregar à cegueira, né? Aí elas vão construir o valor interno para se apropriar de quem? De si mesmo. Então é muito rico, assim. Acho que é muito menos os valores sociais que a gente atribui, né? Mas os valores, esse tipo de transformação pessoal, né? Não sei, enfim, X, tchau. Falo muito, para variar. Vitor, você quer complementar alguma coisa? Não? Maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Vamos acabar agora? Né? Todo mundo já falou. Só lembrando que é o meu meio de trabalho, né? Não, mas ler e totalmente simbólico, né? E ainda na arte-terapia, a gente, assim, os contos de fada têm um valor simbólico muito claro. Eu ainda não li profundamente nem, mas então a gente já parte para ver com outras questões, né? Então é a instrumentalização de cada um que constrói o olhar, não tem como, né? Então... Gratidão, Rita. Fala, Vitor. Isso é empoderamento. Quando a gente, de uma certa forma, aceita o nosso verdadeiro mito, o mito pessoal, a habilidade a qual nós de verdade estamos vinculados em termos de essência, eu não estou depondo nada contra ninguém, tudo bem? É apenas uma demonstração simbólica, muito carinhosa e respeitosa para o nosso grupo, para a gente poder perceber assim, tá, aqui está uma demonstração de que há uma habilidade em extrema fluidez. Aí eu paro e observo em mim, qual é a minha habilidade? Onde eu fluo bem? E aí eu deixo de competir com a Rita. Tudo bem? Ela apenas, como a Lourdes trouxe com muita sabedoria, eu compro, né? Eu acoplo, eu aceito, eu acolho esta habilidade, tudo bem? Para trabalhar a minha de essência que vivencia da melhor forma. Mas não no sentido de tentar saber, olha, deixa eu colocar
essa minha habilidade mais em evidência para que ela possa. Não, não é ficar quietinho, permitir que o outro, na habilidade do outro, transmita tudo aquilo que é possível, porque todos nós, inclusive eu, crescemos com isso que está sendo transmitido. E quando eu admiro, é porque isso também existe em mim, né? Porque senão eu não reconheceria. Não tem como. Se eu digo, nossa, como eu sempre fico passada com o que você fala, Rita, porque é sensacional. Não, é verdade, as coisas que você coloca é sensacional. Eu gosto muito, para mim me toca muito, entendeu? Então significa que assim, tem algo em mim, né, que é muito parecido com o que você coloca. Não necessariamente está desenvolvido ou não, mas enfim, existe, né? Então, por isso não tem necessidade de competir. Até porque senão fica brincadeira, né? A gente parece estar no pré-primário na escola, só falta sair todo mundo correndo. Ai, vou trazer uma maçã pro Vitor! Mas é muito legal ouvir. Aliás, ouvir todo mundo, mas o que você fala realmente me toca muito. Por isso o convite, carinhosamente falando, para que cada um, de uma certa forma, assuma a direção em algum momento, tudo bem? E assim, pode ter certeza absoluta, como já aconteceu com outros exemplos que a gente tem no grupo, né? Assim, a própria Van, a Kelly, né? Assim, trazendo outras tantas vezes a Louremi. Então, assim, a gente trazendo uma possibilidade de que, assim, é essa diversidade que de verdade nos enriquece, porque não fica cansativo. Já pensou todo sábado falar, lá vem ele de novo com aquela meditação, né? Aí respira pelas narinas, agora pausa, segura 2 tempos, expira, pela boca aberta, de novo a mesma coisa, nunca tem uma novidade. Então, nesse sentido, quando a gente olha até para essas características, o inesperado, o novo, o diferente, e não importa se bom ou ruim, diferente, ele nos surpreende, nos tira desse lugar da consciência ordinária do dia a dia. E a gente já brincou com uma coisa importante que aqui, até aprendido, e a Van estava lá comigo naquelas aulas, lá dos primeiros cursos lá com o Roberto, tá? É assim, de uma coisa que é assim, gente, isso, é a possibilidade de você poder estar manifesto naquele momento daquilo que se é. Eu vou dar e fazer o meu melhor sem, de uma certa forma, ficar na tentativa de querer mais do que eu já consigo trabalhar e desenvolver nesse momento. Não é? Então a gente pode, de uma certa forma, assim, deixar de valorizar a questão, isso é bom ou isso é ruim? Porque bom ou ruim também são julgamentos dos nossos estados bem ordinários de consciência. Quando eu aceito, por mais que eu possa não concordar com muitos aspectos, tudo bem, do que o outro, de uma certa forma, está colocando, eu acolho, eu vou refletir e repensar o significado simbólico ou a essência daquilo que foi dito, da maneira como pode ser transformado ou repercutir dentro do meu ser. E aquilo que não for positivo a gente dispensa, porque não consegue gravar e arquivar todas as possibilidades, né? A gente não precisaria gravar nossa aula, concorda? A gente teria isso aqui dentro e está tudo certo. O Léo Matos, que foi o meu primeiro professor na psicologia transpessoal, ele brincava com uma coisa que é assim, porque todo mundo levava filmadora para as aulas, aquela época era gravado, aqueles gravadores que eu estava brincando da minha infância, né? Então, assim, levava os gravadores, colocava tudo do lado dele e falava, gente, vocês querem gravar isso tudo para quê? Amanhã é outra coisa. A ciência também evolui. Isso que eu estou falando aqui agora não é amanhã, quando o Vitor falar de novo, não é o mesmo Vitor falando. Aquilo que a Lori está falando aqui agora, amanhã, quando ela falar isso de novo, não é a mesma Lori. Então eu vou gravar para poder dizer, olha, que momento sublime, parará, tenho condições de poder ter esta aula para, né, assim, para 200 milhões de anos. Tudo bem, perfeito. Ou porque cada vez que eu vou reescutar, revisitar, ou melhor dizendo, ser revisitado por aquilo que está expresso ali dentro, será que de uma certa maneira não está mexendo com outros conteúdos? Com outras formas? Eu vou brincar de novo na analogia para mexer com a Bernadette, no bom sentido da palavra, as agulhas psíquicas, tudo bem? Né? Porque assim, cada vez que a gente coloca um ponto, o próprio conto, quando a gente escutou, tudo bem, o conto ou leu, ele trouxe uma sensação, um sentido, uma forma. Depois, quando cada um foi falando, você fala, nossa, é mesmo, eu não percebi aquilo. Olha que coisa interessante.
Peraí, que significado será que, por que eu precisei deixar passar batido na minha visão? Não tinha condições e prontidão naquele momento para fazer aquela leitura, aquela percepção que, por exemplo, a Lori trouxe ali naquele momento, que a Bernadette trouxe ali naquele momento, que a Vanessa trouxe ali naquele momento, que a Isilda falou. Por que eu não consegui perceber isso? Será que eu estava de verdade atento, né? Mas não é no sentido competitivo da palavra, é onde estava a minha mente em termos de consciência naquele momento para poder fazer a captação e a percepção daqueles elementos? Ou será que não existe uma fragilidade no meu ser, alguma coisa a ser melhor ampliada em termos de consciência, aí uma lacuna, ou mesmo um drama, ou um trauma, né, como brincava o próprio Drauzio Varela, né, uma mistura de drama com trauma, tudo bem? Então um trauma, né, é marcado ali naquele contexto e que por isso eu estou com dificuldade de poder permear aquilo. Nossa, essa história dos pés mexeu comigo. Como? De que maneira? Como eu ando pisando, né, assim na minha vida, mas não pisando na vida, pisando a vida que está se apresentando no meu dia a dia. Qual é a minha forma de poder caminhar? Estar seguro ou não nesse sentido? Um exemplo, podia pegar qualquer outra coisa. Essa chama que trepida aqui dentro o tempo inteiro, o que eu estou fazendo com isso no meu dia a dia? Estou atirando para todo mundo? Chuto a porta do carro do outro, arrasto o Nico pela rua, né, Van? Arrasto o Nico pela rua, entendeu? Porque ele não quis fazer cocô no tempo que eu determinei, o pet, tá? No tempo que eu tinha determinado que ele tinha que fazer, porque era um intervalo entre um atendimento e outro, brigo com o vizinho porque falou alto, ou sei lá, né? Quer dizer, é esse chamamento, né, essa borra que está lá dentro, de uma certa forma, fervilhando, e que eu, de uma certa forma, não estou dando conta disso. Então, virar raiva, força propulsora para agir, direcionado numa forma negativa, que não está bem direcionada. Porque fazer assim com a cabeça é essa própria fluida, essa raiva, é a agressividade que está fazendo esse movimento. Só que ela está bem direcionada para o aspecto que eu preciso agora. Então, vale a pena a gente poder observar essas questões todas. Desculpa, tá? Me empolguei, tá, Luri? Suas contribuições sempre ajudam. Eu só quero ler um trechinho que eu peguei também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aí eu dou a palavra para Maria Silva. Toda criança deve receber o mapa e o treinamento para penetrar as florestas claras e sombrias do mundo. Gente, desculpa, é o horário do Balu Comenta, ele vai latir, tá? Omitir que há violências, más opções e grandes paixões que subjugam a mente. E não ensinar a criança como proteger sua alma enfraquece. Esse é um dos motivos também de se ler, de se escutar os contos de fada. Agora, Maria Silvia, por favor, me tira dessa que o Balu está latindo. Vou te tirar dessa. Só dessa vez. Para mim, esse conto, né, eu ouvi tudo que vocês falaram, achei ótimo cada uma do que colocou, do que vocês falaram. Para mim fica assim esse conto, né? Eu vejo essa Cinderela como uma mulher muito forte. Eu a vejo assim como alguém que em momento nenhum ela é empoderada no sentido de que ela acaba fazendo tudo aquilo que ela quer e o que ela acredita. Ela tem uma grande fidelidade a Deus e essa fidelidade talvez dada pela mãe, né? E fidelidade é fé. Então ela tem essa fidelidade, ela se mantém, ela se finca nela mesma. E uma outra coisa que me chamou a atenção, ela em momento nenhum ela perde a esperança daquilo que ela quer, de ir no tal do baile, né? De reverter uma situação que é complicada, e ela tem uma esperança no sentido também de que ela enfrenta muitas adversidades e nunca perde essa fidelidade. Então, para mim, essa Cinderela, ela não é apresentada como uma mulher frágil, ela é apresentada não como uma mulher, eu gosto muito da Mulher Maravilha também, né? Mas não está essa Mulher Maravilha meio fantasiosa, ela é apresentada como uma mulher assim, mostrando aquilo que a mulher ela é capaz de fazer na vida,
sem estar atrelada em ninguém, né? Porque o caminho da mulher não precisa necessariamente estar tá correndo e sendo atrelada a um homem, a uma causa, a sei lá o quê, mas atrelada naquilo que ela sente como verdadeiro para ela mesma. Então, para mim, esse passo a passo dessa história mostra uma grande transformação dessa mulher, uma transformação interior imensa que ela faz dentro dela, e em que momento nenhum ela se deixa abater por todas as adversidades que ela enfrenta, e a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. A gente enfrenta muitas adversidades, às vezes dificuldades, problemas, situações complicadas, e para mim a moral da história aí fica: não se deixa bater por essas adversidades. Você tem a força interior, tem a inteligência, tem a capacidade, tem a habilidade de levar adiante e superar toda e qualquer adversidade que você tiver. Então, para mim fica isso. Tá? E assim, ela mostra eu acho que a coisa mais forte nela, e que muitas vezes, talvez na nossa vida, né, vou falar por mim, a gente assim fica titubeando em perder essa fé, essa esperança, né, de esperançar, como diz lá o Cortella, tá? E a gente perde às vezes, ou a gente assim, né, dá uma baqueada, mas a gente tem que voltar de novo para dentro de nós, porque nós é que somos o condutor o tempo inteiro da nossa própria vida, não é ninguém de fora. Nós vamos estar com as pessoas, mas não são as pessoas que vão trazer para nós elementos, né, que vão fazer com que a gente acredite mais naquele lá de fora do que em nós mesmos. A pessoa pode nos trazer uma dica, pode nos trazer o ponto de vista dela, mas aí a gente vai analisar: isso é bom para mim, não é bom para mim, como fica, e se manter naquilo em que a gente acredita, no que é verdadeiro para nós, né? Para cada um de nós. Porque se a gente for olhar para um outro lado, cada um de nós está aqui nessa vida experimentando algumas coisas. Eu não estou experimentando as mesmas coisas que cada um de vocês está experimentando, está experienciando, né? A minha experimentação é para eu vir aqui trabalhar determinadas estruturas da minha personalidade. Eu não vou conseguir trabalhar todas as estruturas da minha personalidade, eu vou trabalhar algumas, que aquelas, de acordo com a crença de cada um, e no caso é a minha, eu me comprometi a vir trabalhar, né? Então, essas que eu vou trabalhar. Eu me lembrei da semana passada, que eu acho que foi a Lore que mostrou, eu não lembro, aquele livro, Lore, que você mostrou, Aceitando as Imperfeições, qualquer coisa assim. Foi você? Então não sei quem foi que me mostrou, se foi a Vanessa, se foi você. É da Brunet. Isso, então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem, não li o livro, mas eu acho que a gente tem que ter essa coragem para a gente se transformar, a gente precisa se aceitar da forma como nós somos, com os pontos positivos, tendências positivas e as tendências negativas. Se eu não fizer esse link entre essas duas coisas, eu nunca vou estar gostando de mim, nunca vou estar me amando, né? Eu preciso fazer esse link e começar a prestar atenção, e acho que foi o Vitor que falou, assim, em mim mesmo, para saber o momento que eu estou colocada frente a uma situação, que aquela tendência negativa, ela vai se manifestar, e eu tentar prestar atenção em mim para fazer de uma forma diferente. Porque também, se a situação ela não se apresenta para mim, para eu poder testar, como é que eu vou melhorar? Então, a situação ela precisa se apresentar para saber, bom, essa característica que você trouxe, você já conseguiu transcender? Você já conseguiu melhorar ou não? Então, é isso que eu tinha que falar, do que eu senti. E eu assim, eu não, quando eu era pequena, eu também
Engraçado, o que me chamava atenção era Alibaba e os 40 ladrões. Não era... E eu vejo que, assim, nessa história tem uma outra coisa que é assim, é uma justiça. Com o que acontece depois com madrasta e filhas, a gente vê assim, este lado da justiça, e não é justiça para condenar, mas esse lado da justiça, que é aquela coisa da ação e reação, que elas puseram em movimento com relação a Cinderela, e aquilo retorna para elas, né? Sim, porque é a lei do retorno, né? Você pensa mal, o mal vem para você. Você pensa bem, o bem vem para você. Então é isso. A característica desse conto também traz essa empatia, porque ela é despojada do papel de filha, das roupas e tal, vai trabalhar. Então, assim, aquele filho que de repente é o perseguido na família, né? Então, muita gente lê e se identifica com o personagem e se sente feliz na hora que ela consegue casar com o príncipe, que as irmãs levam aquele castigo, né? Então, assim, é um conto bem interessante. Obrigada, viu, Maria Silvia? Obrigada. Mais alguma coisa? Não. Tá, então agora a próxima é a Carla. Nossa, assim, só dizer que eu amei a Rita falando, foi um show mesmo, demais. E é interessante olhar ali, quando ela fala dos sapatos, para mim, pegou a questão do sapatinho, né? De tentar se colocar naquilo que não é seu, né? E porque eu amo sapatos, eu ainda falei com o Vitor que eu tenho aqui um armário na minha casa com todos os sapatos perfeitamente colocados dos sonhos no apartamento novo. Mas tem uma coisa interessante, que quando a gente busca esse empoderamento no externo, a gente vai buscar aquele sapato que não serve em você. Por quê? Porque é alto, porque eu fico mais alta, ou porque ele tem um formato que passa algo que eu não tenho e que eu gostaria de ter. E daí o que acontece? Nosso pé machuca. Então, quem aqui de nós não tem um sapato que a gente acha lindo e nunca conseguiu usar? Por mais que você ache lindo, você não consegue usar aquele sapato. Então, eu lembrei muito disso, porque eu fazia muito isso comigo. Eu buscava no sapato um poder que eu achava que aquilo ia trazer para mim. E, recentemente, eu tenho uma cliente que tem uma loja de calçados. Eu estava lá essa semana e ela me paga em calçados. E eu pude, com isso, renovar os meus sapatos, né? E sabe o que eu fiz com eles? Eu comecei... Olha lá, ele está mostrando dela. Mas eu comecei a olhar aqueles que eu tinha, que eu achava tão bonitos, mas que me machucavam extremamente. Eu digo, por que eu preciso disso aqui? Só porque é bonito, eu digo, ai, mas é lindo, olha só essa faixa dourada que esse sapato tem. E eu disse, eu não preciso disso. Porque eu acho que essa coisa de quando a gente começa a entender quem a gente começa a respeitar mais o que a gente é. Então, eu deixo de olhar para só aquilo que é bonito lá fora para o outro, para olhar o que é bom para mim. Porque é nesse que é bom para mim que eu também estou bem. E eu vou ser o meu melhor dentro disso. Então, o que eu fiz? Eu doei muitos pares de sapatos que ainda estavam bonitos, novos e tal, desapeguei deles porque eles me machucavam, porque eu não os usava, porque não fazia sentido manter. E aí, nessa história, mostra muito isso, né? A menina tenta entrar no calçado que não é o dela, porque quer aquilo que servir e usar aquele calçado significa. E então, achei interessante olhar para isso, que como ela realmente está muito na essência dela, ela lida com os desafios e se empodera e está ali, independente do que ela está passando, é lógico que o que é dela chega até ela também. E ela, em momento algum, duvidou disso. Ela simplesmente segue, né? E uma coisa interessante que também a história conta é que, de uma certa forma, ela perde a mãe, né, fisicamente, né? E o pai também, porque o pai se vende, digamos, para outra família, né? E muda o olhar com ela quando tem a outra família. Mas ela tem que assumir o pai e a mãe, o masculino e o feminino dentro dela. E é isso que ela faz, né? Ela assume o seu feminino
e o seu masculino para poder fazer o que precisa fazer, mesmo que não seja confortável para ela, mas que ela tenha alguns desafios ali para ser cumpridos, para poder chegar onde ela quer. Então, mostra isso também, né? Esse deixar de buscar no externo, que a gente precisa fazer isso, deixar, desmamar de pai e mãe, nesse sentido, e trazer essa energia do masculino e feminino para dentro de nós, para que nós consigamos chegar onde a gente precisa, sendo quem a gente é, para chegar no nosso sapatinho, entendeu? Então, achei interessante isso. Carla, obrigada. Gente, agradeço a presença, as contribuições. Foi lindo hoje. Eu, da minha parte, já acabei. Agora fica por conta do mestre, tá bom? Gratidão eterna. Obrigada, Lore. Foi uma ótima condução. Lore, como sempre, é assim, claro que eu não vou derramar 1000 confetes, mas é no bom sentido da palavra, mas como sempre, é uma surpresa super agradável. Antes de mais nada, porque assim, eu mergulho na meditação. Tudo bem? E assim, aquilo que eu falo com você mesmo e com todo mundo que já dirigiu, com a Kelly, quando fez, com a Vanessa, a grande oportunidade é a chance de poder, a Carla, a grande oportunidade é falar, nossa, ó, aqui eu tô como ouvinte, eu tô como participante, sem me preocupar com horário, tema, parará, etc. Tal, e dá para poder vivenciar a experiência. E eu hoje também tive a oportunidade de relembrar coisas importantes que eu preciso levar para minha terapia sexta-feira da semana que vem, sem falta. Foi ótimo, tá? Você me fez a lembrança de coisas que estavam esquecidas e que talvez chegou o momento de poder trabalhar esses elementos aí que estão aí dando o ar da graça, tudo bem? Desde lá dos sapos, 4 com mais 4 é 4, com mais 4 é 4, tá errado, até a história dos 3 porquinhos, tá? Isso é uma coisa. Segunda, é um jeito diferente, né, de poder fazer a condução do trabalho. E isso também, como a gente está se preparando para outras atividades do nosso existir, porque cada um aqui tem gente que dá aula, tem gente que faz palestra, tem gente que lida com o público, com pequenos grupos, grandes grupos, então pode aprender outras ferramentas e outras maneiras para poder estar atuando no dia a dia. Então isso também é uma outra coisa muito legal. Tá? E assim, aquilo que eu estava brincando de novo, carinhosamente falando, sempre que a gente acolhe e é acolhido por um novo integrante do grupo, né? Porque assim, não é só a gente que está acolhendo, o integrante também precisa querer e de verdade acolher a gente da maneira como a gente está se apresentando. Eu sempre brinco com uma coisa importante que é assim, o mais importante de estarmos juntos não é as broncas, não é o mau humor, não é a braveza, não é o fato de pegar no pé de certos elementos, porque quando eu estou pegando no pé de alguém, pode ter certeza absoluta que eu estou pegando no meu, porque se aquilo está reverberando aqui, está muito à luz, né, assim, muito claro na minha vista, é porque está em mim também, né? Nós já falamos muito sobre isso aqui, então assim, gratidão a todas as oportunidades de me trazer a chance de reparar em mim, tudo bem, né? Assim, junto com o grupo, a chance de poder perceber aquilo que eu estou chamando a atenção para nós. Quando eu ia dizer para vocês, não, para nós, porque eu também estou incluído nessa possibilidade. Tudo bem? Essa é uma outra questão. Mas o mais interessante é o fato da gente poder contar piada, falar bobagem, etc e tal. Fazer desse momento um momento de encontro, para que a gente tenha vontade de querer estar aqui nos sábados. Eu acho que essa é a grande sacada, até nós podemos voltar a nos reunir com muita segurança e mais tranquilidade, pelo menos uma vez por mês presencialmente. Que acho que isso vai acontecer sim no ano que vem, né? Então eu tinha feito uma proposta, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa a respeito do grupo de hoje? Senão eu vou encerrar a gravação porque eu tenho outras coisas para falar com vocês. Posso encerrar? Tudo bem? Tá. Depois eu edito isso